Nós vamos encerrar hoje a série Acerte no Alvo. É a última mensagem desta série e nós esperamos que você seja grandemente abençoado com esta palavra. Amém? Houve um objetivo para que fosse pensado com muita oração, com muita inspiração de Deus nesta palavra, acerte no alvo. Interessante que a gente está acostumado a ouvir a frase, acerte o alvo, não é comum? Acerte o alvo. Muitas vezes nós corremos o risco de estabelecer alvos para a nossa vida que não estão dentro dos propósitos de Deus. É nosso alvo, a gente quer alcançar, mas não tem a bênção de Deus, o selo de Deus para aquele desejo, para aquele objetivo, para aquela busca. Então, quando esta mensagem foi pensada, o tema ficou acerte no alvo, porque na verdade o nosso alvo deve ser sempre Cristo, uma vida centrada em Cristo, porque quando a nossa vida está centrada em Cristo, nós caminhamos para alvos que são aprovados por Deus, e aí nós contamos com a bênção de Deus, e aí o resultado sempre é maravilhoso. Amém? Então, nós falaremos um pouquinho sobre essa questão do acerte no alvo, mas o tema de hoje tem o seguinte nome: um alvo em comum. Vamos trabalhar essa ideia e eu espero que até o final da mensagem você tenha entendido qual é o recado de Deus, da palavra do Senhor para a sua vida. Amém? Fique atento, não se distraia. Não deixa nada chamar sua atenção, te distrair, evite sair, evite andar, porque além de você perder, você tira a atenção de alguém que está perto vendo a sua movimentação. Eu gostaria de levantar aqui duas questões importantes para a gente entender essa questão de ter uma vida centrada em Cristo, e quando ela é centrada em Cristo, a consequência é uma vida cheia do Espírito Santo. Eu gostaria de falar de dois passos importantes para atingir esta vida. O primeiro passo é entregar-se a Jesus e, consequentemente, receber o Espírito Santo. É assim que funciona. Quando entregamos a vida a Cristo, Ele nos recebe e o Espírito Santo vem de presente para viver conosco, para fazer parte do nosso dia a dia, para nos capacitar em tudo que fizermos. Quando uma pessoa recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, algo maravilhoso acontece com a chegada desse presente que é o Espírito Santo. Começam a acontecer mudanças na nossa vida. E a gente, às vezes, nem se apercebe dessas mudanças. Elas são tão sutis, porque o Senhor Deus é tão maravilhoso, Ele é delicado para trabalhar a nossa vida, Ele não arromba o coração de ninguém. Mas quando a gente vê, muita coisa mudou na nossa vida e a gente nem sentiu, porque é assim que o nosso Deus trabalha conosco. E quando Jesus estava com os discípulos, já se despedindo, porque ele já sabia que ia ter que enfrentar a morte de cruz, então ele estava reunido com os discípulos, confortando-os, porque os discípulos certamente se apegaram a Jesus e queriam andar com ele todo o tempo, mas ele ia ser crucificado, morto. Então Jesus estava preparando o ambiente para que eles entendessem essa missão de Cristo. Então, quando ele estava confortando-os e dizendo que aconteceria a sua morte, depois ele ressuscitaria, ele fez uma importante declaração, ele fez uma promessa, ele fez um alerta e ele fez uma revelação aos discípulos que a gente deve atentar, porque tudo isso é para nós também. Vamos ler João 14, alguns versículos. Diz assim, esta é a declaração que Jesus fez: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus já fez essa declaração e deixou bem posto que para chegarmos até Deus, somente através
dele, recebendo como nosso Senhor e Salvador. Esta foi a declaração. E ele fez em seguida uma promessa: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito de verdade, para ficar com vocês para sempre. Prometeu isso e é verdade, é assim que acontece com os que se entregam a Cristo. Mas ele fez um alerta: o mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver nem conhecer. Mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês. O que Jesus queria dizer com isso? Até aquele momento, o Espírito Santo de Deus era dado somente a quem Deus escolhia para uma missão, para uma obra. Os discípulos tinham o Espírito Santo, porque eles foram escolhidos por Jesus para andar com ele, para auxiliá-lo na sua caminhada. Eles tinham, mas não era acessível a todos. Por isso Jesus disse: o mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver. As palavras de Jesus nesse versículo 17 foram restritivas. Então ele deixou claro: sem Jesus não é possível receber o Espírito Santo, o Consolador. E ainda isso não está disponível a todos naquele momento. Graças a Deus, isso já acabou. Mas sem o Espírito Santo, Jesus estava mostrando: não é possível me conhecer, entender os meus ensinamentos. Sem conhecer os meus ensinamentos, não é possível ter revelação da vontade de Deus. E esse é o maior segredo para descobrirmos na nossa vida. Descobrir o que Deus tem para nós. Porque quando a gente descobre o que Deus tem para nós, a gente tem uma outra visão de vida, a gente entende muita coisa que não era capaz de entender antes. Aí no versículo 26 de João 14, ele faz uma revelação também. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. E assim Jesus estava conversando com os discípulos, dando a eles a certeza de que mesmo Jesus indo, sendo morto, eles não ficariam sós, porque eles teriam o Espírito Santo que os faria lembrar de tudo que Jesus havia ensinado enquanto eles andaram com ele. Jesus, então, referiu-se apenas aos discípulos como aqueles que tinham o Espírito Santo. Até então, a presença era concedida somente a quem Deus escolhia, como eu já disse. Com o nascimento da igreja de Jesus Cristo, isso aconteceu quando o Espírito Santo foi derramado de forma especial. Aliás, nas aulas do domingo pela manhã, estamos justamente estudando o livro de Atos, que fala em pormenores como foi essa descida do Espírito Santo. Jesus foi, subiu, ressurreto, venceu a morte, e logo Jesus volta. Deus, Jesus, Espírito Santo, um só Deus, o Trino Deus. Mas o Espírito Santo foi enviado para a terra para que ele fosse acessível a todos, não mais só a alguns. Então, esse Espírito que veio em Pentecostes para fortalecer e para capacitar a igreja de Jesus Cristo a viver aqui nessa terra, proclamando as novas de salvação, de alegria, do amor de Deus aos homens, porque Jesus já não está mais em carne no nosso meio, mas só em espírito. Atos 2:38 diz assim, acompanhem comigo: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados. E aí a promessa maravilhosa. Vocês podem repetir comigo o final da frase? E vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Glória a Deus. Foi aí então que o Espírito Santo passou a ser acessível a todos nós.
Tal condição nos leva a uma nova maneira de considerar a vida, nos capacita a alcançar um viver que seja relevante, vitorioso. Mas é preciso desejar. É preciso desejar. Isso não acontece automaticamente. E pensando nisso, falei, meu Deus, como explicar isto, né? É algo maravilhoso, está disponível, mas só para quem quer. E eu fiquei imaginando e quero que vocês pensem comigo nesta situação. Imaginemos duas amigas numa praia, tomando um sol, naquele horário mais impróprio possível, que os médicos condenam e não cansam de recomendar. Não, esse sol não, cuidado. Mas se sair, proteja-se, protetor solar, chapéu para proteger o seu rosto, enfim, todos nós sabemos, há muita informação sobre isso. Mas as duas amigas estão lá na praia, uma toda protegida, com um bloqueador solar de 50 para cima, chapéu de sol. Descobri há pouco tempo que até chapéu com filtro solar já existe. Mulheres já providenciaram isso? Mais um para o seu consumismo. Mas é verdade, existe. Chapéu com protetor solar. Bom, uma toda paramentada e protegida. E a outra, totalmente sem proteção. Não passou o bloqueador, não quer usar chapéu, toda descabelada porque bate o vento e não tem nem chapéu para proteger. E daí aquela que está bem prevenida contra o sol diz para a amiga assim, olha, eu tenho aqui o bloqueador, eu tenho mais um chapéu, usa, você vai ficar coberta dos perigos, do sol, do vento. Além do que, você vai pôr o chapéu, seu cabelo vai ficar alinhado, as pessoas vão perceber mudanças na sua aparência e você vai ficar protegida de todo o mal que o sol está causando, porque você está aí muito à vontade, na beira de um perigo muito grande. Olha a reação da amiga, pode mudar a tela. Não quis. Não quis. O que eu quero dizer com isso? Que ter uma vida centrada em Cristo, receber o Espírito Santo para ser o nosso amigo, para fazer parte do nosso viver, é cobertura, é proteção para tudo que a gente enfrenta nessa vida. Cada dia uma surpresa, quantas coisas vêm que a gente não espera. E nós, quando temos a presença do Espírito Santo na nossa vida e cultivamos esta presença, ficamos cobertos da proteção do Senhor. Isso é bom ou não é? Amém? Glória a Deus, é muito bom. Então o Espírito Santo, ele está ao nosso lado, está nos capacitando para pequenas e grandes coisas. Às vezes, a gente se embaraça com coisas corriqueiras da vida, comuns, pequenas. Então eu digo assim, o Espírito Santo nos ajuda, nos capacita para combater desde uma gripe comum que a gente contrai, até lutar contra um câncer terrível. O Espírito Santo de Deus na nossa vida, presente na nossa vida, nos ajuda, nos capacita, desde fazer uma pequena compra até realizar um grande negócio. Para tudo nós precisamos da direção do Senhor. Desde ter interesse por alguém até manter um casamento por longos anos. Precisamos do Senhor na nossa vida. Desde desejar um filho até educá-lo nos caminhos do Senhor. Desde entregar a vida a Cristo até ser dedicado no serviço ao Senhor. Para tudo nós precisamos. Mas esse foi o primeiro passo, a escolha, que é decisão de cada um, porque o Senhor respeita a liberdade com a qual Ele nos criou. Ele respeita o nosso querer ou não. Então, a decisão por Jesus, por querer a presença do Espírito Santo na nossa vida, é individual. O máximo que nós podemos fazer é motivar alguém
a entregar-se a Cristo, a viver esta vida maravilhosa, mas a escolha é pessoal. O segundo passo, já aquele que escolhe Jesus tem o Espírito Santo, mas é preciso encher-se do Espírito Santo. Como se fosse assim. Eu gosto de comparar as coisas do Senhor com situações do dia a dia, para que a gente possa entender bem. É como aquela despensa que nós temos em casa, com todos os mantimentos que a gente precisa no dia a dia. A dona de casa, cuidadosa, prudente, ela está sempre verificando a despensa. Será que não está faltando nada? Principalmente hoje que nós moramos longe, né, dos locais de abastecimento, tudo precisa carro, é longe. Então, a gente não pode deixar para ver se tem o arroz para a refeição na hora. A gente já tem que saber que o arroz está lá, senão tem que dar um jeito de providenciar. Ou então, está acabando o mantimento, o café, o açúcar, o feijão, as frutas, as verduras. Preciso reabastecer. A gente usa, consome e precisa de novo. Entenderam a questão do encher-se do Espírito Santo? Ele nos capacita em tudo, mas nós precisamos sempre buscar, sempre nos encher, para que nunca nos falte a capacitação para cada dia, para cada coisa que precisemos fazer. E quando o apóstolo Paulo escreveu aquele texto, que é o texto básico da nossa linha de mensagens, ele estava preocupado com isso. Ele chamou as pessoas, os cristãos de Efésios, a um despertamento espiritual, a fim de que eles pudessem compreender a vontade de Deus para suas vidas e combatessem a perigosa situação na qual muitos deles estavam vivendo, sem buscar o enchimento do Espírito Santo para suas vidas. E não é diferente na nossa vida. Se nós nos descuidarmos, vamos ficar ocos por dentro, sem fé, sem esperança, sem coragem para enfrentar as lutas da vida e até sem espírito de gratidão para reconhecer o que Deus nos dá. Vamos ler então o texto de Efésios mais uma vez, que tem sido o nosso texto base. Paulo dizia assim aos Efésios: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Interessante a comparação que Paulo faz com a vibração, a euforia que o vinho traz, ou qualquer outra bebida. Ela é momentânea, ela passa, é um prazer momentâneo, que passa, e se for com excessivo consumo, pode até trazer problemas. Paulo disse, no qual há dissolução. Não vai pensar que é isso que realmente vai encher sua vida de alegria, de contentamento, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então o texto inicia com uma chamada incisiva de Paulo: desperta! Acorda! Se alguém estiver dormindo, já aproveita para acordar. Em outras palavras, presta atenção na sua maneira de viver. Procure entender a vontade de Deus. Encha-se do Espírito Santo. Porque quando se busca o Espírito Santo, tudo muda na nossa vida. Mas sabe o que acontece? Há uma tendência da gente pensar assim: eu tenho que me encher do Espírito Santo, orar, ficar horas e horas num quarto escuro, orando, buscando, jejuando, lendo a Bíblia por várias horas. É claro que tudo isso é bênção e a gente deve fazer e constantemente fazer. Mas Paulo exorta de uma maneira
prática. Como é que você vai buscar o Espírito Santo? Você quer o Espírito Santo? Eu quero. Mas como é que é isso? Minha vida é muito agitada. Eu tenho muitos afazeres. Eu não posso parar muito tempo num dia, por várias vezes ao dia, mas eu quero o Espírito Santo. Então, como? E Paulo, então, vai ensinando. E foi o que a gente foi aprendendo aos poucos. Ele disse que falando entre nós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, nos enche com o Espírito Santo. Então, aquele momento que a gente teve aqui, ou em casa sozinho, cantando, louvando, glorificando a Deus de coração, Espírito Santo vem e te enche, e te dá alegria. E por isso que a gente sempre fala, cante mesmo que você não estiver com vontade. Abra sua boca e louve mesmo que você não esteja motivado. Mas diga para Deus, vou fazer para o Senhor, para a glória do Senhor. E Ele nos enche do Espírito Santo. No 20, diz assim, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada vez que a gente se põe a agradecer a Deus por pequenas, médias e grandes coisas da nossa vida, Ele nos enche do Espírito Santo. Portanto, quem não é agradecido, quem não é reconhecido pelo que Deus faz, está perdendo grande chance de ser reabastecido da presença do Espírito Santo. Na verdade, Paulo conhecia os perigos do individualismo, e é o que nós vivemos nos nossos dias. Cada um só olhando para si, só querendo as coisas que agradam a si, pouco se importando se Deus está esperando um louvor, uma adoração, pouco se importando se o próximo ao lado está bem, está confortável com a nossa convivência, com as nossas atitudes. Então, Paulo sabia de tudo isso, e aí ele fecha o 21, que é o motivo da nossa palavra, que embora o tema veio só agora, mas já estaremos terminando. Acompanhe comigo o versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ai, que difícil, que difícil. Louvar, glorificar a Deus, agradecer as bênçãos, até não é tão difícil. Mas Paulo vem e diz que quando sujeitamos-nos uns aos outros, somos cheios do Espírito Santo. E nós temos uma resistência muito grande com esse sujeitar-se, porque a gente entende assim, o quê? Submeter-me a outra pessoa? Então é um conceito mal interpretado. Muitos entendem assim, não, vou viver de humilhação em humilhação, sendo capacho para aquelas pessoas que estão ao meu redor, que não merecem a minha consideração. Que isso, Paulo? Que isso, Paulo? Porém, se nós olharmos para o exemplo de Cristo, Ele negou-se a si para fazer a vontade do Pai. E quantas vezes nós somos desafiados e a gente consegue, aí a gente vê o resultado. Não é que vale a pena, às vezes, a gente se negar na própria vontade, ou esperar um pouco mais, até que o meu companheiro, o meu próximo, o meu colega de trabalho possa caminhar comigo na mesma direção? Vale a pena a gente sujeitar-se para alcançar algo melhor. E quando seguimos este exemplo de Jesus e somos capazes de fazer isso, e é lógico que é por obra do Espírito Santo, a gente precisa orar e pedir ajuda para fazer assim, nós ficamos cheios do Espírito Santo. Trata-se de uma sujeição espontânea, não é obrigatória, ela é espontânea, em amor, que começa com submissão a Deus. Então, quem está preocupado e quem se dedica a submeter-se à vontade de Deus, tem mais facilidade para sujeitar-se um ao outro. Marido a esposa, esposa ao marido, pais a filhos, filhos a pais, empregado a empregador, a chefes, a funcionários, vizinhos de condomínio, que muitas vezes enfrentamos tantos problemas, e é preciso
colocar em prática essa exortação de Paulo, sujeitando-vos uns aos outros. E quando nós nos sujeitamos a Deus, é mais fácil, a gente fica mais disponível a fazer isto também, porque sempre vale a pena. O Senhor nos capacita e nos abençoa quando somos desprendidos para essa atitude. Portanto, preste atenção agora, meu irmão, minha irmã. Se alguém, ou se você mesmo, não se mostrar afeito, disposto a sujeitar-se àqueles que estão ao seu redor, sua submissão a Deus é questionável. Quem não se submete a ninguém também não é submisso ao Senhor. Pensa sério sobre isso. Quando agimos positivamente, somos cheios do Espírito Santo, é como semear algumas sementes e colher muito mais do que semeamos. Quando a gente passa por essa experiência, a gente vê que realmente o Senhor nos agracia com muitos bons resultados. Nunca a gente perde por ser assim. Cheios do Espírito Santo, somos capazes de exercer com sabedoria as relações interpessoais. A gente se dá melhor com as pessoas e fica mais feliz. Fica mais feliz. Esses dias eu ouvi uma frase, vou ver se eu consigo me lembrar. Que às vezes a sujeição passa por perdão, né? A gente às vezes tem que perdoar para poder se submeter a uma determinada situação. Então, a frase dizia assim, não é bíblica. O primeiro a perdoar é o mais corajoso. A pedir perdão, desculpe. O primeiro a pedir perdão é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Bonito, né? Isso tudo está dentro dessa questão da sujeição uns aos outros, que só é possível com um agir do Espírito Santo na nossa vida, que a nossa natureza humana não quer nada disso, muito pelo contrário. Então, Paulo está falando da gente ter um alvo em comum, porque quando esse é o alvo de muitos, as coisas boas acontecem. Agora, se a gente vive em guerra, no ambiente de trabalho, no ambiente do lar, no ambiente familiar, no ambiente de igreja, como é que as coisas vão acontecer se os alvos não são o mesmo? Então, se nós não sujeitamos-nos um ao outro. Então, a reflexão desta noite é levar você a pensar nisso. Há 2 semanas atrás, vocês devem ter visto uma reportagem, muitas reportagens, falando do complexo de Manguinhos, lá no Rio de Janeiro, da grande dificuldade da polícia pacificadora em conter a violência ali. E eles estavam atacando, inclusive, policiais, alguns foram feridos, destruíram a sede, incendiaram a sede. E eu estava vendo notícia jornalística a respeito disso e, curiosamente, o repórter que estava dando aquela notícia deu um belíssimo depoimento. Ele não falou em nome de igreja nenhuma, de religião alguma, ele só relatou o que ele viu lá. Ele disse assim, eu fui conviver com o pessoal lá do complexo de Manguinhos. E eu fiz uma constatação muito interessante. Eu descobri lá várias denominações, igrejas evangélicas com pontos de pregação por todo o complexo. E lá é o lugar de refrigério das pessoas. Elas se reúnem lá elas sentem proteção, lá elas aprendem a conviver naquele emaranhado de problemas e de violência. E o curioso que eu notei, disse o repórter, a maioria dos pastores são ex-traficantes. Então, todo o poder de influência que eles tinham
sobre a população como traficante, eles usavam agora para mostrar um novo caminho, uma nova vida com Jesus. E esse repórter, ele afirmou que o benefício que essas comunidades fazem e oferecem àquela população ali é muito maior do que a polícia pacificadora. Não que a gente ache que não precise ter polícia num lugar desse. Mas o efetivo resultado das ações, daquele alvo em comum que muitos cristãos lá dentro têm de resgatar vidas, tirar do vício, tirar do tráfico, tirar da vida desgraçada e miserável que levam, está fazendo diferença na vida daquela população. E ele, no final da reportagem, até sugeriu que os órgãos responsáveis pela ordem e segurança daquele local deveriam olhar melhor para essas comunidades e dar mais apoio, mais recursos, porque elas sim estavam atingindo o objetivo de restaurar vidas. Isso é obra do Espírito Santo. Homem não faz isso. Glória a Deus por isso. Esse poder está disponível a nós. Já dissemos, é preciso desejar, buscar, oferecendo-nos em sujeição a Deus em primeiro lugar. Já caminhando para a finalização dessa reflexão, que eu espero toque no seu coração e traga grandes desafios e mudanças na sua vida. Efésios 4, versículos 2, 30 e 32, diz assim. Eu gostaria que vocês me ajudassem. Vocês podem ler bem fortes enquanto eu tomo um golezinho de água? Vamos lá? Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. E não façam o que o Espírito Santo de Deus dirige, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Pelo contrário, continuem comigo. Sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o versículo 30. Talvez vocês não tivessem atentado para isso. E é algo importante de saber. E não façam. Quando ele primeiro recomenda, seja humilde, bem educado, paciente. É o próprio Paulo falando, suportando-vos uns aos outros com amor. Ele faz um alerta. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Você sabia que o Espírito Santo de Deus pode ficar triste? E ele fica quando algo em nós, algo na nossa vida vai fora do alvo, não atinge o alvo, não está na direção dos propósitos de Deus para a nossa vida. Ele se entristece. Então, embora tenhamos o Espírito Santo em nós, devemos tomar muito cuidado com o que falamos, com o que pensamos, com a maneira como tratamos uns aos outros, até como nos vestimos. Tudo pode trazer uma tristeza para o Espírito Santo e nós dependemos dele, precisamos dele para tudo. Ninguém tem interesse em entristecer o Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus, que assim seja o seu querer. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns com os outros. Então, quando eu magoo um irmão, quando eu magoo alguém, machuco alguém com palavras, com atitudes, com ações, seja quem for, pode ser dentro de casa. Alguém que a gente ama, é muito comum a gente ferir quem ama. Que a gente tem aquela liberdade de dizer as coisas e é o grande risco. Às vezes tratamos melhor os que são
menos próximos. E aí está o perigo. Saiba, quando você fere alguém do seu lado, seu próximo mais próximo, o Espírito Santo de Deus se entristece, a tal ponto de poder apagar-se. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, que a gente deve tomar cuidado para não apagar o Espírito Santo de Deus, que é aquela chama que precisa estar sempre viva dentro de nós. E em oposição a isso, em oposição a entristecer-se o Espírito Santo de Deus, Salmo 37:4 diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Querido irmão, querida irmã, nós trouxemos o recado da parte do Senhor para você pensar e viver. Você tem aí, a partir de já, para começar a pôr em prática tudo isso que você ouviu hoje. Transforme as suas relações em sujeição uns aos outros. Você será grandemente abençoado. Não tenha medo de fazer isso. Transforme as relações de trabalho num ambiente agradável, no que depender de você. Não deixa que, por causa de alguma atitude sua, esse ambiente de trabalho seja de intriga, e onde há intriga, há improdutividade. E tudo que nós precisamos no ambiente de trabalho é ser produtivos. Estamos lá para isso. Transforme os seus relacionamentos familiares numa casa que seja um pedacinho do céu. Transforme o seu serviço ao Senhor, juntamente com os seus irmãos, unidos em benefício ao próximo. Cuidem-se, irmãos, irmãs queridas, para não entristecer o Espírito Santo. Agradem o Senhor. Fujam do individualismo. A gente anda gostando muito só da gente. Não é para isso que Deus nos colocou, não é para isso que Deus mandou Jesus, não é para isso que Deus deu o Espírito Santo, para a gente viver aquela vidinha nossa, gostosinha só para nós. Não, Deus te abençoa, Deus te dirige, Deus te capacita para você ser feliz, sim, abençoado, sim, mas abençoar a outros também. Tenham todos esse alvo em comum. Encham-se do Espírito Santo através dessas ações que nós fomos aprendendo ao longo dos dias com o apóstolo Paulo. E aguardem as maravilhosas bênçãos de Deus sobre a sua vida e sobre a vida desta comunidade que se diz Igreja de Jesus Cristo. Amém? Vamos ter um tempo de oração. Fala com o Senhor agora. Dá uma vasculhada nos seus relacionamentos. Veja se no seu convívio há pessoas com quem você não tem esse elo de sujeição. Sujeição significa consideração. Sujeição significa respeitar os limites da outra pessoa. Sujeição representa entender o outro lado, para que a gente possa viver em harmonia. E quando isso for difícil, naturalmente, precisamos imediatamente recorrer ao Pai e dizer: Senhor, me capacita, me ajuda a vencer essa situação difícil e usa-me para testemunhar o teu nome e ganhar esta vida para ti com o meu testemunho. Senhor Deus, a tua palavra não voltará a ti enquanto não cumprir o teu propósito em cada coração. Eu creio, Pai, que neste silêncio
em que cada um está refletindo sobre o que ouviu, mas principalmente sobre o toque do Teu Espírito Santo sobre os seus corações. O Senhor há de capacitar a cada um. Se há alguém aqui entristecendo o Espírito Santo de Deus, com atitudes, com ações de impaciência, de desamor com o próximo, seja quem for, dá o teu entendimento, dá o teu perdão e capacita este irmão, esta irmã a vencer isto no nome de Jesus, com o teu poder agindo em seu coração. Toca, Senhor, em cada um e enche com o teu Espírito Santo, para que o Senhor se faça conhecido através de nós. Amém. Vamos nos colocar em pé. Receba a bênção e leve essa palavra no seu coração para ser útil para o seu viver e ser bênção na vida daqueles que estão ao seu redor. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Santo Espírito e a comunhão com os seus próximos seja com você desde agora e para todos sempre. Leva esta bênção e faz dela um viver novo na sua vida, em nome de Jesus.